Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe e nos ilumine. Vamos dar aí início a mais um estudo da noite, pelo Amigos do Caminho, pedindo ao Cristo que possa nos ajudar, nos abençoar, nos iluminar nesse momento, para que a gente possa conversar aí sobre questões da espiritualidade, do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, né? Pedindo aí aos amigos espirituais que possam nos acompanhar, nos intuir. Nosso tema de estudo hoje, né, a gente vai falar sobre mediunidade, questões da mediunidade. E a gente está fazendo esse estudo aí atendendo aí uma companheira, né, que fez algumas perguntas muito interessantes sobre um dos temas que a doutrina espírita fala, né, mas às vezes não tão de maneira aprofundada, né, que é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, né, em bom português é a possibilidade da vida em outros planetas, né, em outras existências. E a gente, né, recebeu aí dessa companheira, né, algumas questões que são muito interessantes nesse campo, né, já que nós estamos vivendo hoje aí um momento em que a humanidade está voltando para si, né, a gente está se olhando mais, talvez com mais atenção, com mais paciência, né, diante aí dessa questão aí da pandemia, das doenças, que nada mais são do que reflexos das nossas escolhas, das nossas atitudes, né? E que, apesar de nos assustarem de alguma forma, são, né, dentro das leis divinas, né, mecanismos e fatores que estão sob controle. Nós sabemos muito bem que o Cristo, né, como diria o nosso querido Emmanuel, permanece aí no controle de todas as situações, de todas as questões relativas, né, à vida material na Terra. E é por isso, né, que a gente aí confiando aí nas boas vibrações do Cristo, né, abre esse espaço para a gente falar um pouco sobre mediunidade, né, sobre contato espiritual. E, né, essa companheira que nos mandou uma mensagem, né, ela nos fala, ela nos pergunta, né, ela é de Portugal, e ela nos pergunta, né, o que a doutrina espírita fala sobre outros mundos, né, como é que funciona, né, o que nós sabemos aí, né, através não só da ciência como da espiritualidade, né, acerca aí da vida em outros planetas. Esse é um tema aí que é extremamente fascinante, né, porque nós vamos entrar em uma questão filosófica, né, o ser humano desde sempre se pergunta se ele está sozinho no universo, né? E uma das grandes questões do ser humano, né, com certeza é essa, né? Somos nós frutos de um acaso fortuito, somos nós frutos aí de uma multidão, né, de um fenômeno que é natural em todo o universo, ou seja, a vida. Os amigos espirituais, né, eles abordam esse tema com o Kardec, né, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos que uma das coisas que eles falam, né, são dos mundos habitados. E é interessante que os espíritos vão falar isso para o Kardec numa época em que os únicos planetas que se conheciam, né, eram os 8 planetas, ou 9, né, contando com Plutão, do nosso sistema solar. Eu acho que na época do Kardec Plutão nem tinha sido descoberto ainda, eles estavam para descobrir, se não me engano, Urano e Netuno. E os espíritos, né, eles vão falar com Kardec que cada astro, cada estrela do céu, né, possui a sua, né, como diria parafraseando o Emmanuel, a sua corte de mundos, né, ou seja, cada estrela vai ter, né, orbitando em torno de si, né, um conjunto de planetas que vão ali atender, né, a diferentes circunstâncias de pressão, de gravidade, de atmosfera, de distância, de temperatura, né. E os espíritos eles vão falar algumas coisas nessa questão, né? Eles vão dizer para o Kardec que o universo todo está impregnado de vida, né? Que a vida não é uma condição exclusiva, e sim uma condição comum no universo. Né? Então, os mundos habitados, os mundos onde existe, onde pulula a vida, né, são mais comuns do que a gente pode imaginar. E eles falam, né, que em cada mundo nós vamos encontrar seres que vão se adaptar naquela realidade. Né? Cada mundo nós vamos encontrar seres, né, espirituais e materiais que vão refletir os aspectos daquele mundo. Né? E eles dão um exemplo muito interessante quando eles falam para a gente, né, de seres que se adaptam, por exemplo, em temperaturas muito altas ou em muito frias. Né? E quando o Kardec demonstra estranheza diante disso, eles falam, olha, se vocês não tivessem na Terra água, vocês dificilmente iriam entender o conceito de um peixe, que é um ser, né, que é adaptado para viver dentro da estrutura líquida da água.
Então, em outros mundos existem outras estruturas com as quais vocês não estão acostumados, e existem seres que se adaptam para estar sobrevivendo, e tendo a sua existência, por intermédio dessas estruturas, assim como os peixes vivem nas águas, os pássaros usam céus, assim como nós andamos pela superfície e a transformamos, de acordo aí com a nossa ciência, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa capacidade técnica. E os espíritos vão falar para Kardec, que existe entre os mundos, uma interligação, não tão grande, mas suficiente, de maneira que os mundos também têm a sua escala evolutiva. Cada mundo vai possuir seus níveis de evolução. Existem os mundos primitivos, existem os mundos de prova e expiação, existem os mundos em regeneração, que é o que nós estamos começando a entrar agora. Existem os mundos regenerados, que são aqueles que já terminaram o processo de regeneração. Existem os mundos ditosos, ou os mundos sublimes, e existem os mundos que eles chamam de mundos celestes, que é quase que um plano espiritual superior materializado no plano físico. E isso depende muito do nível moral dos seres que ali habitam. Nós sabemos também que existem muitos mundos que ainda estão no início do seu processo de desenvolvimento, onde não existe ainda vida, na forma como nós entendemos aqui, e a gente tem que ter um parêntese muito grande, porque para nós vida é algo que está dentro de um determinado campo de ideias, dentro de alguns aspectos, e a gente sabe que existem condições biológicas necessárias para que a vida se desenvolva do jeito que nós a entendemos. E os espíritos vão falar para a gente que essas condições e essas realidades elas são, vamos dizer assim, variadas ao infinito. Então o que nós conhecemos é apenas uma das formas de ser. A diversidade é uma característica universal. A diferença, a adaptação, os seres se adaptam para sobreviver, se adaptam para se manterem existindo, seja nos planos materiais ou seja nos planos espirituais. Então a adaptação, o aprimoramento é uma lei divina. Tudo se adapta, tudo se aprimora, tudo se movimenta em direção ao complexo e ao sábio. Se nós iniciamos a nossa caminhada espiritual, como dizem lá os espíritos, simples e ignorantes, ou seja, simples do ponto de vista material, da estrutura da matéria, e ignorantes do ponto de vista da consciência, o que é o aprimoramento espiritual se não nos tornarmos mais sábios do ponto de vista intelectual, consciencial, e mais complexos do ponto de vista das formas físicas. Nós podemos ver isso quando a gente observa a natureza. Nós somos seres muito mais complexos do que uma samambaia, do que uma ameba. Nós somos seres muito mais complexos do que os insetos, por exemplo, em alguns aspectos, pelo menos na quantidade de substâncias e de estruturas que estão se formando nesse momento, a questão da cognição, do pensamento. Nós somos seres infinitamente mais complexos e aprimorados no campo do consciencial, o nosso despertar de consciência na condição humana é diferente. E muita gente tem dúvidas sobre isso. Muita gente pergunta, mas assim, a gente vê até alguns companheiros da doutrina espírita que se confundem quanto isso. Muita gente acredita que existe vida sim, em outros mundos, mas que a vida segue padrões semelhantes aos nossos aqui na Terra. O que os espíritos falam pra gente, se a gente for analisar bem os textos, é o seguinte: a vida existe, mas a nossa forma, a nossa aparência, a nossa estrutura física, ela é uma estrutura física, uma aparência adaptada ao mundo onde nós vivemos. Ou seja, um espírito que vive num planeta X, ele vai ter uma estrutura física adequada àquele mundo. Talvez, existe um termo dentro da ciência que eles falam que é a evolução convergente, ou seja, ambientes semelhantes fazem com que seres de origens diferentes se aprimorem de maneira semelhante. A gente tem uns exemplos aí na ciência, por exemplo. Você pega lá os peixes. Os peixes têm uma forma lá, uma forma fusiforme, que eles falam, uma forma cilíndrica lá, com nadadeiras, com caudas, e se você analisar os mamíferos que vivem na água, as baleias, os golfinhos, têm uma forma semelhante. Eles tendem a desenvolver uma forma semelhante. Se a gente for analisar mais no passado, nós vamos ver que os grandes répteis que viveram, os dinossauros e outros seres, também assumiam formas que eram muito parecidas com as formas dos peixes atuais. Isso a gente chama de evolução convergente. Ou seja, seres de origens diferentes, mas que
parecem porque a adaptação segue certas regras. Então a gente pode imaginar, né, que teoricamente outros seres teriam, né, uma evolução aproximada da nossa, talvez fisicamente, em ambientes semelhantes ao nosso. Mas em mundos que não são semelhantes ao nosso, né? E os espíritos falam, né, que em todo lugar do universo a raça humana é, né, a regra dos seres inteligentes. E aí muita gente acha que a raça humana, eles estão falando, né, de seres aqui como nós, né, aparentados dos primatas ali que se desenvolveram dentro de determinadas condições, né? O que os espíritos se referem como raça humana, tá? São seres capazes de pensamento cognitivo, são seres capazes da autoconsciência. Se esse ser capaz de autoconsciência, ele tem a aparência de um macaco pelado igual a gente, ou se ele tem a aparência de um frango gigante, ou se ele tem a aparência de uma samambaia inteligente, isso já não importa, tá? Porque talvez em determinado mundo, onde não tenha uma estrutura física, os seres vão, né, se aprimorar, inclusive os inteligentes, a partir de formas aquáticas. Ou talvez num mundo onde só exista gases, os seres inteligentes, eles vão ter uma forma talvez de grandes estruturas que flutuam, né, e não uma estrutura com a nossa forma aqui, que é feita para um mundo rochoso com, né, determinadas necessidades. Então nós temos que ter isso em mente, né? E nós temos que lembrar também que cada ser, cada mundo, né, vai desenvolver uma própria psicologia, uma própria filosofia, uma própria forma de entender o mundo que vai ser totalmente diferente da nossa, né? Então todas as vezes que a gente vê, né, alguns companheiros falando como se fosse a mesma coisa aqui com algumas diferenças, né, o ET é um humano com orelhinha, é um humano careca, né? Isso aí é bem, mas bem, né, distante da realidade. Tá? Muito distante da realidade. Isso é porque a gente está querendo ser base, né, de todo conhecimento, querer que todo mundo seja igual a gente, de certa forma. É um pouco de arrogância espiritual da nossa parte, né? Mas, né, a aparência dos seres está relacionada às condições do planeta, com certeza. Imagina um planeta, por exemplo, que tem uma pressão atmosférica muito maior que a nossa, né? Os seres vão ser menores, né? Ou seres vão ser mais resistentes. Imagina um planeta que as condições de temperatura estejam muito acima do que nós temos aqui hoje. Eles vão ser mais grosseiros do que a gente. Imagina um planeta muito frio. Imagina um lugar que não tenha luz, do jeito que a gente entende. Talvez a visão deles não vai ser o sentido dominante, se é que eles tenham olhos, mas talvez eles tenham outros sentidos para se adaptar àquele ambiente que nós não temos hoje, né? Talvez a matéria não seja tão etérea que não poderíamos ver. Sim, pode se ver, sim, né? Porque existem os mundos. A gente tem que pensar o seguinte: quando nós pensamos na Terra, nós sabemos que a Terra tem esse plano físico onde nós vivemos e tem um mundo espiritual. Então, cada mundo do universo, cada orbe, vai ter o seu plano físico, né? E o seu plano espiritual. Então, né, existem coisas que são do mundo espiritual de outros mundos e são coisas que existem no plano físico daqueles mundos, né? Vamos lembrar que os espíritos, eles falam isso pra gente, né? A estrutura da Terra, ela é análoga, né? Ou seja, ela é parecida, tá? Com muita coisa que está à nossa volta. Ela é parecida com muita realidade que está à nossa volta. Mas em cada mundo os seres vão se adaptar de acordo com a sua necessidade. O ambiente, né, vai ditar o processo de aprimoramento. Então tem muita coisa que nós aprimoramos aqui, por exemplo, né, as mãos, o polegar opositor, que são apropriadas para a nossa estrutura aqui no mundo, né, basicamente um mundo rochoso igual a Terra, né? Então isso aqui vai facilitar para a gente muita coisa, né? Então até mesmo a questão da linguagem. Então é bem interessante esse ponto de vista. Uma coisa que os amigos espirituais falam sempre pra gente também, né, a gente vai ver nas obras bastante, é que todos os mundos, né, se aprimoram, né? Marcelo, boa noite. Você pode falar sobre diferentes dimensões diversas e plano espiritual? Nossa Senhora, né? Vamos lá, Mateus. Então, uma coisa, o mundo espiritual é um mundo onde vivem os espíritos encarnados, ou seja, seres que estão fora do corpo físico. Quando a gente fala de outras dimensões, nós temos que entender que as outras dimensões são não somente espirituais, mas também, segundo a ciência, existem outras dimensões físicas, tá? Coisa que os espíritos não entram muito nesse assunto. Eles falam que existe, mas eles não entram muito nisso, talvez porque seja uma coisa que vai confundir a gente demais e talvez até porque os espíritos mesmo não conheçam muito sobre isso,
né? O que a gente pode teorizar, né, é que os espíritos das esferas superiores entendem isso melhor do que os espíritos mais próximos aqui do corpo do plano físico, vamos dizer assim. Mas existem, né, os universos paralelos, as realidades paralelas infinitas, né? E nós vamos imaginar, né, que todas elas têm os seus planos espirituais espelhados também, como nós temos aqui. E isso só aumenta, né, a nossa criação divina, né, a nossa ideia do que é Deus. Né, um Deus que não é mais um Deus universal, mas multi-universal. Né, multidimensional. Né, então a gente não vive num universo, a gente vive num multiverso. Né, um multiverso infinito. Né, com existências e com realidades tantas que a nossa mente não é capaz de processar através do raciocínio. A gente imagina assim, né? Mas nós estamos dando os primeiros passos em direção ao mundo maior. Muitas vezes os espíritos falam que como nós não temos ainda nem consolidada a ideia de vida depois da morte, né, nós ainda não estamos prontos para ir além disso, né, que é saber de planos físicos, né, paralelos ao nosso. Né, mas pelo que eles falam, existem sim muitos planos físicos que são paralelos às nossas realidades. Quando a gente chega num determinado ponto de espiritualidade, a gente vai perceber que matéria e o plano material e o plano espiritual não são tão separados assim quanto a gente imagina. Né? Nós sabemos que a diferença da matéria do espírito da nossa é a questão de densidade. Né? Ou seja, nós somos mais densos. Né? Mas isso aí seria uma divagação física muito aprofundada que não é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá, o Jaci, né, o companheiro Jaci está falando aqui para nós. Quando Kardec fala sobre Júpiter, ele diz que os habitantes de lá têm a forma física mais ou menos semelhante à nossa. Né? Uma cópia imperfeita, como dizem Kardec. Então assim, a gente tem que pensar o seguinte, né? Primeiro, a informação que o Kardec recebeu foi uma informação sobre via mediúnica. Né? E o médium ele tem extrema dificuldade de retratar alguma coisa que é fora do ambiente de realidade mental dele. Tá? Então, né, a época do Kardec, né, os médiuns não imaginavam que Júpiter fosse um planeta gasoso, como nós sabemos pela ciência que o é. Né? Então, Júpiter é um planeta que ele não tem superfície. Né? Na verdade, o planeta Júpiter é uma grande bola de gás. Né? E se você descer, você vai descer até chegar né? Você vai ser esmagado pela pressão atmosférica, né? Mas você vai descer dias até chegar no núcleo do planeta, né? Que é um núcleo que é uma substância de hidrogênio líquido. Né? Ou seja, não existe nada sólido no planeta Júpiter. Então é impossível, né, um ser humano ou um ser que tenha braços e pernas sobreviver num ambiente onde não tem, né, um ambiente com uma bola de gás gigante. Né? Não tem como se desenvolver uma espécie que tenha membros como os nossos. Quando o Kardec recebe essa informação, ele recebe a informação que existe vida lá. Né? Mas os médiums, né, vamos lembrar sempre que o processo mediúnico é uma coisa bem complexa, eles vão filtrar essa informação de acordo com aquilo que eles entendem. Quando o espírito chega e fala assim, tem vida em Júpiter, né, existe uma civilização em Júpiter, aquelas mocinhas que eram as médiuns do Kardec, elas vão estruturar isso em imagens mentais semelhantes à vida delas na Europa do século XIX. Então eles vão pensar que basicamente são a mesma forma de existência que existe aqui no planeta Terra. Né? Existe aí uma coisa chamada de filtro mediúnico. Por isso que quando o Kardec fala dessas situações, principalmente na Revista Espírita, ele toma muito dessas informações como teoria. Né? A única informação nesse sentido, assim, que ele inclui ele com muita, né, parcimônia, é a informação de que Marte seria mais atrás. Seria, né, e ainda fala assim, né, a informação que nós temos é que Júpiter seria superior em todos os aspectos e que Marte não seria mais atrasado. Ponto, acabou. Seria, ou seja, é uma informação que ele tem ali, né, uma ressalta, porque é uma coisa muito difícil de se lidar. Tanto é que tem um livro do Chico, né, que chama-se Cartas de uma Morta, que ela descreve a sociedade de Marte como se fosse uma cópia da Terra, e a sociedade de Júpiter também. Aí nós vamos ter que pensar até que ponto, né, o livro ele vai ser uma visão fidedigna da realidade ou uma interpretação daquilo que o médium, né, do que o Chico entendia, né, do que o espírito estava falando. Quanto mais distante da nossa realidade, uma informação espiritual, mais difícil para o médium absorver aquilo e traduzir. Porque a nossa tendência é traduzir a informação espiritual dentro do nosso contexto psíquico, dentro da nossa realidade espiritual. Ou seja, dificilmente nós vamos conseguir uma informação espiritual totalmente pura. Aí nós vamos entender o chamado fenômeno anímico, né? Então existem situações que nem todos os médios percebem visual ou auditivamente, muitas vezes são conceitos espirituais. Então imagine o seguinte, chega um espírito aqui para mim,
e fala assim, mentalmente: Marcelo, estive hoje com uma mulher muito linda. Isso é subjetivo. O que é muito lindo para ele, o que é muito lindo para mim? Talvez o muito lindo para ele seja totalmente oposto ao meu conceito de beleza. Talvez beleza para ele seja vibração, seja postura moral, mas quando ele fala bonito, para mim, eu penso numa pessoa com as formas físicas, né, simétricas, como diriam lá os gregos, né? Para os gregos a beleza era a simetria, né? Era aquela coisa, né, a aparência dos deuses, né? Então, assim, talvez quando a gente pensa em beleza, algumas pessoas vão determinar aparência, faixa etária, etnia, né? Até mesmo sexo. Né? Alguém vai achar um homem mais bonito que uma mulher, alguém vai achar um idoso mais bonito que um jovem, alguém vai achar um negro mais bonito do que um índio, ou um índio mais bonito do que um caucasiano, ou um caucasiano mais bonito que um esquimó, né? Porque são fatores que são subjetivos. Então, quando o espírito ele passa a informação, né, e principalmente uma informação complexa, ó, existe vida em outro planeta, né? O que isso já processa na mente daquele ser? Né? E como o processo mental é muito rápido, né, e o objetivo não é tanto a forma, mas sim a essência, aí nós temos que trabalhar essa questão da comunicação mediúnica, porque a comunicação mediúnica é essência e não forma. Né? Quanto mais a gente busca a forma da comunicação, seja o detalhe, mais a gente vai perder em essência. Porque o detalhe é anímico, a essência é espiritual. Então, em todo contato mediúnico, a essência é sempre espiritual e a forma que a gente veste aquilo é um conteúdo anímico. É ruim? Não. E muitas vezes o conteúdo anímico até acerta, é até bem próximo da realidade. Né? Mas é a mesma coisa de você querer falar, por exemplo, olha, apareceu um espírito e aí nós temos 5 médiuns. Um muçulmano, um espírita, um católico, um evangélico e um budista. Esse mesmo espírito se manifesta para eles da mesma forma. Cada um deles vai interpretar esse espírito de acordo com as suas crenças. Né? O espírita vai falar que tem lá o Dr. Bezerra, que tem lá o Palminha, ou tem lá um espírito com um nome famoso que a gente conhece no movimento. Um católico vai achar que é o centro da devoção dele. O evangélico vai achar que é o santo, que é um anjo do Senhor. Né? O budista vai achar que é algum Buda, algum espírito iluminado que veio, né, trazer alguma mensagem. E o muçulmano vai entender como um mensageiro de Alá. Na base, todos perceberam. Né? Mas cada um vai vestir aquele personagem, aquela personalidade dentro dos seus conceitos. Né? Então, por isso, quando a gente vê essas informações aí, né, inclusive dentro do meio espírita, né, a gente vê, tem coisas que são até risíveis. Né? A pessoa fala, eu vi uma mensagem outro dia, ela falando assim que o Chico Xavier, né, foi o marechal, não sei, o almirante de sei lá quem no mundo das trevas, em Capela. Né? Mas quando eu falo que o Chico Xavier foi o almirante, eu estou pensando que Capela tem uma força naval, que tem barco igual a gente, né? Tem nada a ver. Né? A estrutura social deles a gente nem imagina como é que é. Nós estamos tentando traduzir eles do nosso jeito. Né? Então são coisas que a gente vai ver que por isso que é difícil às vezes a gente ter informação. O que nós sabemos que é seguro? Existe vida, ela se adapta onde ela estiver. O objetivo da vida é sempre o aprimoramento rumo ao bem. Né? E os seres buscam o bem, o belo, o bom. Cada mundo, esse belo e bom, vai ser uma expressão das suas naturezas emocionais, intelectuais, psicológicas, que é diferente da nossa. Né? Apesar de apontar numa mesma direção, é diverso. Né? E isso é difícil para a gente introjetar aqui, porque nós vivemos num mundo onde nós achamos que nós somos o centro do universo, ou seja, que nós somos o molde pelo qual tudo que existe, né, se encaixa. E não é bem assim. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como? Fisicamente falando, Deus tem cabeça, tronco, membros, orelha, barba, dente. Né? Deus tem olhos assim, com tonalidade, com pálpebra. Né? Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós somos capazes de criar como Ele. Em capacidade menor, né? Sendo co-criadores, e nós somos perfectíveis, ou seja, nós vamos chegar à possibilidade de perfeição. Então, nisso, nós somos a imagem e semelhança de Deus, como seres criadores. E isso, até a bactéria é. Porque a bactéria cria outra. Né? O vírus replica e cria outra. Então, desde do primeiro, né, movimento atômico, nós somos capazes de criar alguma coisa, nem que seja com a nossa própria existência. Então, nisso, tudo que existe no universo é imagem e semelhança de Deus. Não só o homem,
né? E quando a gente pensa o homem, né? E na época do Kardec, né? Era pior ainda, que era um homem, né? Branco, europeu, né? O gentil homem, né? O estudado, né? O civilizado, né? Esse era a imagem e semelhança de Deus, que tinha que levar o conhecimento para o mundo, né? Hoje nós já sabemos que não é bem assim que funciona, né? E nós vamos perceber que não é bem menos ainda assim do que funciona, né? Mundo transverso paralelo é a nossa sintonia ou vibração materializada? Não, não. A vibração não cria mundo, né? A vibração nos leva para ambientes. Quando nós reunimos muitos espíritos, né, dentro de uma determinada região, né, esses espíritos vão criar uma realidade, eles vão modificar aquele ambiente. Ou seja, o ser humano, a mente inteligente, modifica o ambiente. Isso é a característica de seres inteligentes. Onde se reúnem seres inteligentes, eles vão modificar aquele ambiente. Então, o presídio é o reflexo dos presos. O umbral é o reflexo dos espíritos que estão ali. Os planos iluminados são reflexos dos espíritos superiores que lá vivem. É reflexo, mas não criação, né? Não é materialização, senão cada um de nós ia ter um mundo, né? Que isso já é um outro campo bem interessante, mas que se a gente for entrar nele nós vamos viajar demais, né? Me lembro de você contar que o Chico visita BH e vê índios numa praça. Tem essa história mesmo, né? Segundo a gente escutou uma vez o companheiro falando, né? O Chico estava aqui na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, ficando no centro da cidade, né? A praça principal aqui. E ele estava lá com um companheiro e em determinado momento, né, ele vira pro companheiro e fala assim: nossa, eu tô vendo um monte de índio aqui na praça, aqui, né? E aí o Emmanuel aparece para ele e o Chico fala assim: Emmanuel, tem cheio de índio aqui, o que é isso? Eles estão no mundo espiritual? E o Emmanuel fala para ele: eles não estão no mundo espiritual não, Chico. Isso aí... Não, eles não estão desencarnados não. Esses índios que você tá vendo, tá tudo encarnado, só que num plano diferente do seu. Né? E aí o Chico tenta puxar do Emmanuel, né? Até fala pro companheiro lá, o Emmanuel corta o assunto, fala: não, isso aí não é um momento pra gente estudar isso ainda não, Chico. Mas saiba que eles não estão desencarnados. Eles são diferentes de mim, por exemplo, né? O Emmanuel é um espírito desencarnado. Os que o Chico estava vendo, não, eles estavam em outra realidade, né? A mediunidade do Chico estava atravessando aí outras percepções. E isso é comum, tá, gente? Os médiuns podem perceber sim, né? Até uma das perguntas lá da companheira, inteligências que estão fora do mundo espiritual, né? Tanto é que a gente percebe encarnado, né? Mas é possível sim, né? Até o pessoal que mexe com ufologia, eles gostam muito disso, né? Claro que a gente também tem que ter um filtro, né? Porque muitas vezes a pessoa tá fantasiando ali ou sob influência de algum espírito desequilibrado, mas é possível sim se comunicar com outras inteligências aí de outros mundos, apesar disso não ser comum. Tá? Isso é bem, mas bem raro e bem raro mesmo, né? Não tão comum quanto as pessoas que acreditam, né, pensam, mas existe a possibilidade, sim, existe. A ciência comprovou que a superfície marciana é muito semelhante a nós. Talvez tenha visto vida lá, porém depois que perdeu seu campo magnético, Marte ficou inabitável, com certeza. Você está falando uma coisa que é totalmente correta, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos pegando o nosso parâmetro de vida, tá? Então, dentro do parâmetro do planeta Terra, Marte não suporta a vida. Mas qual que é o parâmetro do planeta Marte? Né? Segundo a informação espiritual que nós temos, Marte possui vida, tá? Mas não uma vida do nosso nível, ou seja, uma vida que está em outro nível de vibração, ou seja, as estruturas do planeta Marte, a única coisa que tem na mesma vibração do planeta Terra é a massa rochosa do planeta, né? Então, se for uma nave para lá, não vai ver nada, né? Não vai achar, talvez ache alguma bactéria, algum vírus, alguma criatura microscópica, talvez um insetozinho, alguma coisa muito, mas muito adaptado lá naquele ambiente dentro do nosso padrão. Mas a vida do jeito que descreve nos livros espírita, a ciência não vai encontrar porque tem outro padrão de vibração, tá? Então, assim, é a mesma coisa. Então, assim, existem mundos que têm vida próximo da nossa, ou seja, vai ter mundos que né, com um astronauta ou que uma sonda, né, que é mais provável, vai chegar e vai encontrar uma fauna, uma flora, né, muito parecida com a da Terra. Nós estamos próximos disso acontecer, tá? Mas muitos mundos que possuem vida não são perceptíveis à vida para nós, né? Os mundos que mais têm possibilidade de ter uma vida que seja percebível, ou seja, que uma nave vá lá e a gente enxergue, né, são algumas luas aqui do nosso sistema, principalmente a lua Europa, né, que é uma lua de Júpiter, né, que tem um oceano dentro né, no interior dela gigantesco, maior que todos os mares da Terra, apesar de ela ser uma lua, né, e tem uma lua chamada Titã,
que é uma lua de Saturno, né? Que ela tem chuva, ela tem uma atmosfera, ela tem um ciclo hídrico, só que tudo baseado no metano. Então aqui, o que é água aqui lá é metano líquido, né? É hidrocarboneto. Então, os cientistas teorizam que pode ter vida lá também baseada naquele ambiente, ou seja, um bicho de lá nunca viveria aqui nem vice-versa, né? Mas é interessante isso aí, muito interessante. Qual é o melhor dia para ir a primeira vez? Não entendi. Ir a primeira vez aonde, minha amiga? Por favor, meu amigo Rodrigo. Excelente explicação. Nós estamos indo aí, né? Então nós estamos falando aqui, né, de pluralidade dos mundos habitados, né, que é um tema instigante, né, que infelizmente gera muita fantasia às vezes, né? Será que era em outro? Não, era nesse mesmo, do nosso planeta Terra aqui, ó. Né? Vocês estão aqui na Terra, é o mesmo Sol, é igual no plano espiritual, tá, Wander? Quando o André Luiz está no nosso lar, ele olha pro Sol assim, mas que estrela é essa? Fala, não, é o mesmo da Terra, né? Porque o plano espiritual tá na Terra, né? Então o Sol que eles vão ver vai ser o daqui, né? É o mesmo Sol que nós temos aqui, ó, tá? É o mesminho, né? Então a gente tem que lembrar que o mundo espiritual, ele tá aqui, o plano espiritual da Terra, o Sol que eles vão ver, os outros planetas que eles vão ver são os nossos aqui mesmo, né? Porque eles estão conectados com a gente, né? Então é o mesmo planeta Terra, só que de outra forma, de outra percepção. É a mesma coisa que você pensar assim, ó. O Sol que nasce no Brasil é o mesmo Sol que nasce na Austrália? É o mesmo Sol que nasce no Japão? Né? Mas na mesma hora que eu vejo o Sol aqui, eu vejo lá na Austrália? Não. Mas é o mesmo Sol? Né? Supomos que em determinada zona inferior todos os espíritos lá evoluam. O lugar então desaparecerá assim. Talvez não se desaparecer, mas vai se modificar, né? Então, se os espíritos evoluírem e permanecerem lá, eles vão transformar aquilo numa colônia. Eles vão transformar aquilo no hospital. Eles vão transformar aquilo num plano superior, né? O ambiente é transformado pelos encarnados. Apesar de a gente não criar o ambiente, né, nós não criamos o ambiente, mas nós transformamos ele. Então, se você pega uma casa e bota um monte de gente desequilibrada brigando lá, vai virar um covil de ladrões, de bandidos, de criminosos, de assassinos. Se você pega a mesma casa, né, e bota um monte de santo para morar ali dentro, vai virar um templo. Né? Com o passar dos meses, dos dias, eles vão impregnar aquele ambiente com a vibração deles. É assim que os mundos se aprimoram. Como é que a Terra vai melhorar? Quando Jesus voltar aqui e jogar uma bomba na cabeça de quem a gente não gosta? Não. A Terra vai melhorar no dia que nós, enquanto humanidade, nos melhorarmos. E aí o mundo vai refletir essa transformação. Por isso que é tão importante o momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Por isso que é tão importante o cultivar dos valores superiores. Né? Nós vemos hoje o quê? O planeta Terra hoje ainda é dominado, principalmente no campo do poder, né? Estava na Terra, claro, ele viu eles na Praça 7. Eles estavam só em outra dimensão, mas no mesmo ambiente, né? Só que em outra dimensão do planeta Terra, tá? Como o plano espiritual está na Terra também, né? Pelo menos o nosso plano espiritual aqui do planeta, né? Mas o que está acontecendo hoje? Lugar físico existe, sim, muitos, né? Planos físicos paralelos, planos espirituais paralelos, né? Infinitos, tantos que a gente não sabe nem contar. Né? Só no nosso mundo, tá? E nos outros é mais ainda. Então você multiplica por infinito. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo hoje um momento em que nós estamos nos preparando para transformar a nossa sociedade. Né? Infelizmente, hoje os nossos líderes, né? A gente estava até conversando com o companheiro hoje, os nossos líderes encarnados são espíritos, na sua maioria, né? Espíritos dementados, desequilibrados e gravemente comprometidos com a própria consciência. Isso é uma realidade, é o reflexo do nosso mundo. Né? Então a grande transformação que vem acontecendo é uma transformação que vem de cima para baixo, uma transformação que vem de cada indivíduo para fora. Então hoje o que nós temos que trabalhar para valorizar? São os valores do bem, a ética, o bom senso, a cordialidade, a bondade, a compreensão, a empatia, a fraternidade. São essas as características que lá no Livro dos Espíritos o Kardec atribui ao homem de bem. É aquele que se esforça, né, para ser sempre melhor, para ser sempre bondoso, amoroso, gentil. Né? Esse é o nosso objetivo. Aí nós vamos nos tornar um mundo mais evoluído, quando nós melhorarmos. Segundo o André Luiz, tá vendo? Médico Samuel Gomes, desde meados do início desse século até o centenário deste século, não sei, engoliu a parte aqui, amigo.
segundo centenário deste século, mas no século... Eu não entendi o que você escreveu, amigo, porque você colocou segundo centenário deste século, mas um século é 100 anos. 2 centenários seriam 200, então ficou estranho aqui. Né? Segunda década, né? Se for a segunda década do século, já não deu, né? Que nós estamos no 2020, já estamos na segunda década do século 21, né? Talvez do milênio, né? Então, se for do milênio até o ano 3000, né? Pode ser que sim, eu até concordo. Até o final do ano 3000, 3500 lá, nós vamos ter aí uma mudança muito grande. Pelos espíritos que estão reencarnando. Isso é uma tendência, é uma realidade, realmente, né? Mas dentro desse século 21 que nós estamos vivendo, ainda não. Tá? O nosso século ainda é um século caracterizado ainda pelo conflito entre, né, as forças do bem e as forças da ignorância. Tá? A gente não vai nem usar o termo mal, porque o mal é nada mais do que ignorância. Né? Então, isso é possível sim. Acabar eu não diria, mas que vai diminuir muito, com certeza. Né? Eu concordo com essa afirmação. Até o ano 2200, 2300, aí nós vamos ter uma melhora muito grande da nossa sociedade. Até o ano 3000, nós já vamos estar no mundo regenerado, se Deus quiser. Né? Mas ainda nós vamos demorar um pouquinho. Né? E é interessante, né, dividindo com vocês aí algumas informações espirituais. Muita gente fica assim, por que os espíritos, né, por que os alienígenas não aparecem, por que eles não conversam com a gente, né? E aí uma vez a gente perguntou isso para os amigos espirituais, né, por que não desce uma nave aí, eles não vêm conversar com a gente? E a resposta dos espíritos foi uma resposta que, de certa maneira, a ciência já deu para a gente. O amigo espiritual falou assim para a gente, falou, olha, os seus estudiosos... peraí. Os seus estudiosos estão bem próximos da verdade sobre isso. Mas peraí, deixa eu ver o que a amiga falou. Não ficou claro, é uma discussão se o umbral existe ou é uma criação. A minha pergunta é, se esvaziarmos o umbral, o lugar lá continuará existindo? Sim, o lugar sim. O ambiente vai mudar com o tempo. Tá? O umbral é um local, é uma dimensão mais próxima da crosta. Se não tivesse nenhum espírito ali, vamos dizer assim, quando não tinha ninguém ali, o umbral era uma região, vamos dizer assim, selvagem do mundo espiritual. Quando a gente fala selvagem, é uma região que estava lá quase que sem nada, né? Só com as construções mentais dos indígenas. Lembra que lá no livro Nosso Lar, quando eles perguntam como é que o nosso lar foi feito, né, eles respondem para o André Luiz que no início existiam só as construções mentais dos indígenas que viviam aqui, né? Ou seja, nenhum umbral do jeito que a gente conhece existia. Existia um plano espiritual que era meio a cópia do plano físico ali. E aí o que aconteceu foi enchendo de espírito aquele ambiente. E aquele ambiente se transformou no que nós entendemos por umbral hoje. Tá? Dada a presença dos espíritos encarnados desequilibrados ali. Eles entraram naquele lote, imagina um lote vago. Né? E aí eles entraram lá e imprimiram o que eles são ali. Se eles saírem, o ambiente vai continuar existindo. Né? O umbral, o lugar existe, mas ele vai mudar. A tendência é que ele se aprimore também. Tá? Então isso existe sim. Existe um local, né? Existe um plano espiritual ali. Só que esse plano espiritual ele se molda ao pensamento daquela coletividade. Tá? Então onde os espíritos estão, eles criam a realidade espiritual deles. Nesse sentido, é como se eu chegasse num lote vago e juntasse 20 Marcelo e construísse uma casa do Marcelo ali, que vai ser o reflexo do Marcelo. Se o Marcelo sair e entrar em 20 bandidos, vai transformar em outra coisa. Se os 20 bandidos saírem e entrarem em 20 sábios, vai virar uma escola. Se os 20 sábios saírem e entrarem em 20 religiosos, vai virar um templo. Né? Então seria mais ou menos isso. Mas o ambiente em si existe. Tá? Não vai ficar um buraco no nada, vai desaparecer, não. Existe. Isso aí existe. Podia estar vendo exílio em outros órgãos, espíritos não podem mais reencarnar aqui devido ao seu grau de evolução. Sim, está havendo. Normalmente para mundos muito mais atrasados que a gente. Né? Mundos muito mais primitivos que a gente. A gente vai daqui para trás. Mas por que os espíritos falam sobre os alienígenas, eles não vêm conversar com a gente? Né? Porque, né, uma vez eu perguntei isso para o espírito me deu a resposta que é, né, como a gente já falou aqui, porque nós não somos relevantes o suficiente. Os grandes seres de amor do universo, as grandes civilizações, né, não veem na gente interesse nenhum para eles se aproximarem de nós. Né? Tem um exemplo aí que o pessoal dá na ciência e é muito isso mesmo. Né? Quando você caminha pela rua, você para conversar com cada formigueiro que tem no seu caminho. O formigueiro pode ser entendido como uma civilização, mas você para e fala assim, me leve o seu líder aí, eu quero levar matemática, ciência, geografia, eu quero ensinar vocês a engenharia, quero falar de Jesus para vocês aqui, formigas.
Nós passamos pelos formigueiros, às vezes pisamos em cima dele e nem percebemos. O nosso estado evolutivo não é relevante o suficiente para sermos considerados seres inteligentes por outros seres mais velhos. Né? Nós ainda somos como uma espécie de jardim. Nós somos curiosos, mas nós não somos relevantes. Nós não chamamos atenção. Nós somos ainda muito primários, a ponto de inteligências que são muito superiores à nossa e que povoam toda a nossa galáxia, todo o nosso universo, né? Nem prestarem atenção na gente. Nós estamos aqui porque algumas dessas inteligências, como Jesus, né, que é um ser, né, magnânimo, ele está cuidando do nosso formigueiro. Jesus é como se fosse um professor universitário que adotou um formigueiro e está cuidando dele. Né? Então não existe como eles terem contato com a gente, porque nós estamos nem preparados para entendê-los. Né? Tudo mais aí é arrogância da nossa parte, que nós achamos que nós somos o centro de tudo. A divisão da evolução que temos na Terra é o mesmo nos outros planetas? Nesse sentido, sim, os reinos mineral, vegetal, isso aí sim, tá? Com algumas divergências, tá? Por exemplo, o vegetal, né? O animal vai se adaptar ao ambiente que tem ali. Então, por exemplo, no mundo aquático, a gente não vai ter uma planta que vai se adaptar à água. Num mundo muito quente, nós vamos ter talvez vegetais que sejam bem diversos da Terra. A gente vai ver isso no mundo espiritual, né? A gente vai ver que no umbral existem plantas, né? Mas são plantas o quê? Secas, né? Feias, que refletem aquele ambiente. Feia do nosso ponto de vista, tá, gente? Tá? Aí olha só o feio, né? Feio do nosso ponto de vista. Tá? Mas imagina um mundo que é todo de lava, um mundo vulcânico. Né? Talvez exista uma planta lá que os habitantes acham lá maravilhosa. Você vai olhar para aquilo e falar, nossa, que trem feio, que coisa esturricada e seca. Que é isso? Isso aqui é uma planta? Não, né? Não, isso não é flor, não. Como vai ter um mundo que é muito mais sutil que a gente, que vai olhar para nossa flor mais linda e falar, nossa, mas que coisa mais grosseira, que trem grotesco, né? Que coisa dura. Olha aqui a nossa flor, que parece uma criatura feita de luz aqui. Né? O que é beleza? Né? Jesus está para nós assim como nós estamos para as plantas, né? Eu acho que até mais, viu? Você pensar que Jesus existe desde antes da Terra existir, né? Existem pelo menos 3 níveis de evolução entre a gente e Jesus. Então, mais ou menos isso, né? O Emmanuel brinca, né? Que Jesus está para nós como nós estamos para a samambaia, né? Então, assim, né? Uma célula da samambaia, ainda nem a samambaia inteira, não, né? E outra questão, né? Muita gente fica em dúvida disso. Mas Jesus nessa história. Então Jesus, ele governa esse planeta tudo? Não, Jesus governa a Terra. Tá? Por mais que as pessoas queiram que Jesus seja Deus, né? E tentam transformar Jesus em Deus até de maneira, né? Jesus não é Deus, não, mas ele governa todo o universo. Né? Jesus não governa o universo. Jesus não é Deus, não, mas ele governa o sistema solar. Não, Jesus não governa o nosso sistema solar, nem a galáxia, nem Jesus é o governador do planetinha Terra. Então, planetinha Terra, né? Bolinha azul aqui, terceiro do sistema solar, né? Quem é o responsável? Jesus, levanta a mão aqui, ó, Jesus, né? Quem é responsável por Júpiter e Saturno? Aí já são outros. Quem é responsável por Mercúrio é outro. Quem é responsável por Vênus é outro. Quem é responsável por Marte? Quem é responsável pelo Gliese 117 lá, que é a Super Terra, é outro, tá? Quem é o responsável por Capela é outro. Né? Isso é uma coisa que os espíritos já consolidaram isso, apesar de muito médio querer botar Jesus para governar 3, 4, 5 planetas ao mesmo tempo, né? Isso aí né? Se Jesus já é puro, como ele continua evoluindo? Jesus é puro do nosso ponto de vista, tá? Porque não existe perfeição. Pureza é relativa. Existem espíritos muito mais evoluídos que Jesus, tá? Evoluído, quando a gente... Até o conceito de evolução é complicado, né? Tava aqui a Isabela aqui, não sei se ela está aqui ainda, minha amiga que é bióloga, lá de Francisco de Assis, né? Eu lembro quando a gente falava de evolução lá, ela ficava assim, né? Porque evolução é um conceito, né? Que não dá muito certo dentro da doutrina espírita, não pela visão científica do que é evolução, né? Mas vamos pensar o seguinte, ó, Jesus, para nós, ele é o máximo, tá? Do nosso ponto de vista. Mas existem seres muito mais antigos, muito mais bondosos, muito mais iluminados que Jesus. Isabela, né? Lembra as nossas discussões sobre evolução lá na educação mediúnica, minha amiga? Né? Nós estamos aqui, né? Eu evito usar essa palavra evolução todas as vezes que eu lembro por sua causa. Né? Aquilo ficou lá na minha cabeça, lá quando você falou, evolução nem sempre é boa. Né? Evolução pode ser uma coisa negativa. Né? Então eu prefiro usar aprimoramento. Então o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, Jesus... Tá? Para nós ele está no máximo.
mas não existe um máximo, né? Exatamente, progresso e evolução são coisas diferentes, né? Por isso eu prefiro aprimorar. Aprimorar dá uma ideia de melhora, né? Progredir, né? Dá uma ideia de melhor. Tanto é que o Kardec usa muito o termo progredir, né? Ele não fala evoluir sempre, ele vai progredir, né? E a gente pensar nisso, a nossa mente abre um pouquinho mais, né? Que tanto é que o Kardec fala pra gente que a gente tem que adaptar o conhecimento à ciência, né? Então a ciência, o que ela faz com a gente? Ela abre o nosso campo de percepção, né? Questão referente à capela, que onde deveria estar. Capela também é uma outra questão que gera polêmica, mas é de fácil entendimento, gente, né? Os espíritos, né? Na verdade, a história de capela começou nos Estados Unidos e fora da doutrina espírita, mas a doutrina espírita absorveu, né, esse conceito. O que é a história dos exilados de capela? Os espíritos falam, né, algumas fontes espirituais, que a Terra em determinados momentos recebeu, né, espíritos de outro mundo que estava atrasado, né, e que vieram recomeçar, vamos dizer aqui, né, a sua caminhada de aprimoramento espiritual. Ou seja, eles não estavam dando conta de ficar lá, né, mas eles vieram para cá para trabalhar. E, né, condicionou-se que esses espíritos vinham de uma região da nossa galáxia, né, na constelação do Cocheiro, de um planeta chamado Capela, que também é um erro, porque na verdade o Capela é a estrela da constelação de Cocheiro, né? Existe uma estrela chamada Capela, tá? E o que acontece? Isso foi falado, veio obras, o Emmanuel fala disso no livro A Caminho da Luz, aquela coisa toda, fala os espíritos vieram de lá, né? O que aconteceu nos últimos anos foi provado cientificamente, tá? Ou seja, não é teoria, tá? O pessoal pesquisou porque chamou a atenção, né? Então muita gente pesquisou aquela região e foi visto algumas coisas que não batem. Por exemplo, a estrela Capela, né? Que é uma estrela lá que, segundo a literatura, fica um planeta que vieram esses espíritos para cá. Capela, em primeiro lugar, é uma estrela muito mais jovem que o nosso Sol, ou seja, nós somos muito mais velhos que os capelinos, tá? Se existe capelino. Por quê? O nosso Sol tem 4 a 5 bilhões de anos de existência. A estrela lá principal, a Capela, tem 250 milhões de anos. Ou seja, o nosso Sol é no mínimo 250 vezes 4, no mínimo 20 vezes mais velho. Nosso Sol é 20 vezes mais velho do que a estrela que está lá em Capela. Então já ficou um trem complicado. Segunda coisa, eles notaram que a constelação de Capela, ou seja, a estrela Capela, na verdade, é uma estrela quaternária. O que isso quer dizer? São 4 estrelas, onde tem 2 estrelas principais e outras 2 girando em torno delas, e não existe nenhum planeta nesse sistema. Ou seja, são estrelas girando em torno de outras estrelas. É como se fosse um sistema solar onde todos, em vez de ter planeta, tem outras estrelas girando. E aí, né? Ou seja, não existe, né? Não existe o planeta Capela que o pessoal falava. Aí o que o pessoal falou? O pessoal, nossa, mentira dos espíritos. Não. Aí nós vamos ter que ter questão de interpretação. No início do século XX, na década de 40, 50, o que nós sabíamos sobre o mundo espiritual e o espaço? Né? O que os espíritos falavam, os povos que deram origem aos exilados, que vocês chamam de capela, vieram daquela região. Mas o que é aquela região? É complexo. Se eu estiver lá no Japão e falasse para o japonês, falasse assim, eu vim do Brasil, né? Para ele, vindo do Brasil, o cara que veio lá da Amazônia, e o cara que veio lá do Rio Grande do Sul é a mesma coisa, ele veio do Brasil. Mas qual que é a distância entre a Amazônia e o Rio Grande do Sul? Não é tudo Brasil? Você é brasileiro, você veio do Brasil, né? Então, eu posso dizer que quem vive lá no Rio Grande do Sul vive uma realidade totalmente diferente daquele que vive lá no Amazonas, mesmo sendo tudo Brasil? Viu como é que é difícil? Na verdade é um termo genérico, uma região, por ali, ó. É o ali. Aqui em Minas Gerais nós entendemos isso muito bem, né? Com o ali do mineiro, ali, né? Onde que é? Ali, meu filho. Você sobe aqui, passa, vira à esquerda, direita ali, desce, sobe, vai na casa da Dona Maria, né? E normalmente o mineiro, quando ele vai dar informação, ele dá informação como se a pessoa soubesse o que você está falando. Você fala assim, não, ali, depois da casa do fulano. Você fala como se o cara fosse íntimo do fulano, conhecesse a rua toda, conhecesse todo mundo ali, né? Então, assim, a questão de capela. Ou seja, nós viemos, né? Os espíritos que são chamados de capela vieram de uma região que é por ali. Aonde que é? Já é a mesma coisa que você falar assim, tá, você mora na cidade de Contagem, beleza. Cidade de Contagem tem coisas que são assim, 10 quilômetros de onde eu moro, né? Então, falar que eu venho daquela região ali, ó, é fácil. Eu venho da galáxia lá, ó, daquele quadrante da galáxia lá, ó. De onde? Tem 10 mil anos-luz de espaço ali, com 500 mundos diferentes, pode ser de qualquer um,
Vocês estão entendendo como é que é? Então, tudo que quanto mais detalhe, mais difuso o conceito. Por isso que os espíritos falam pra gente: o que importa é a essência, não a forma. Enquanto eu buscar forma, enquanto eu buscar detalhismo, eu vou me perder na conceituação. Porque o detalhe está suscetível ao filtro mediúnico, à psicologia daquele que passa a mensagem. Vamos lembrar em mediunidade, quando a gente fala nisso, né? Parece que a gente está desanimando o pessoal. Não, gente, olha só. Imagine a mediunidade como uma criança que está dando recado do pai. Né? O pai vira para o menino e fala: menino, vai lá na padaria, lá, compra lá 3 pão, uma salsicha e um maço de cigarro para mim. Toma aqui 15 conto aqui, vai lá e volta. O menino vai lá e na hora que chega lá, fala: meu pai mandou comprar o que mesmo? Aí o menino chega pro dono da padaria e fala: eu quero isso, isso e isso. E esquece alguma coisa lá. Ele passou a mensagem do pai? Passou. Mas ele passou fidedigno, foi igualzinho o pai dele, falou: nunca vai acontecer isso. Né? Quem tem filho aí sabe. Quem foi filho também sabe. Né? Imagino que espíritos como Jesus nem tem morada física. Ele mora no planeta Terra, né? Jesus é a alma da Terra, tá? Os gregos chamam Jesus de Gaia, tá? Porque conceito de Gaia, a alma do planeta, né? A mãe Terra, aquilo ali que é Jesus, tá? Jesus é a mãe Terra. Pode falar não, né? Jesus tem que ser homem, né? Nós somos tudo, né? A novidade, hein? Jesus não tem sexo, não. Tá? Jesus encarnou como homem porque era mais fácil, tá? Mas Jesus no plano espiritual ele não tem aparência masculina e feminina, ele tem a aparência que ele quiser. Então se você fica esperando se encontrar com um barbudo lá no plano espiritual, você pode tomar um susto, tá? Né? Se a gente for analisar, né, Jesus é um espírito que já tem todas as características femininas e masculinas no máximo em equilíbrio, ou seja, ele é tanto homem quanto mulher no sentido assim das conquistas, né? Ele encarnou como tinha que escolher um, né? Tinha que encarnar, e ele vivia num povo machista, então ele encarnou como um homem, que era mais fácil ali para a missão dele fluir, né? Ele ia ter mais autonomia na sociedade dele, sendo um homem, por isso, tá? Poderia muito bem ter encarnado como mulher, né? Só que ia dar mais trabalho, ele ia passar tanto tempo brigando para poder se manifestar que ele ia perder a encarnação dele e não ia conseguir passar a missão. Então, ser homem é mais fácil, né? Vai facilitar o processo aqui. O objetivo dele não era trabalhar essas questões, era trabalhar a questão da mensagem dele. Então ele escolheu um corpo, uma aparência, um momento, uma descendência que era, né? Todos nós no plano espiritual não temos sexo. Sim e não, tá? A gente desencarnar aqui hoje, nós aqui. O espírito tem sexo? Não. Mas a nossa forma espiritual, ela vai ser uma forma que é semelhante ao que nós temos aqui enquanto encarnados. Ou seja, lá no plano espiritual eu vou parecer um homem, né? E você vai parecer uma mulher. Se você tiver uma psicologia, um psiquismo mais masculino ou feminino, você vai poder ter uma outra forma lá que a sua consciência vai te ditar. Ou então acontece muito com o espírito, né? Quando é um espírito mais evoluído, os espíritos mais jovens, igual a gente, mantêm a forma da última encarnação. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou estar mais ou menos igual eu estou aqui. Um espírito superior, quando ele desencarna, ele pode mudar a forma dele. Fala assim: não, eu estou lá como homem, mas eu quero ser uma moça. Beleza, vira uma menina. Né? Ou então ele vai assumir uma forma de uma encarnação que ele gosta. Nossa, lá 3.000 anos atrás eu fui lá, um sei lá quem lá, e eu encontrei lá e aquilo mudou minha vida, eu vi Jesus, eu quero ficar com aquela aparência. Né? Entendeu? Então os espíritos superiores, a forma deles, eles modificam do jeito que eles quiserem. Tá? Os espíritos mais atrasados eles estão meio que presos nisso porque tem umas questões psicológicas também, tá bom? Mas quando vai chegando um determinado nível evolutivo, a tendência é que essa questão do sexo desapareça, tá? Mas nós ainda na nossa condição ainda estamos um pouco longe disso, tá bom? Né? A condição humana ainda é uma condição que prima pela aparência masculina ou feminina, tanto é que o André Luiz é homem, né? Então a irmã Sheila é uma mulher. Se você vê ela no plano espiritual, ela tem uma aparência feminina e o André Luiz também. Né? Inclusive o André Luiz fala pra gente no livro Nosso Lar, né, que ele vai estudar a anatomia do corpo espiritual, né? O André Luiz ele gostava disso, né? Ele fala que o corpo dos espíritos encarnado é igualzinho ao nosso, né? Ele notou dos espíritos que estavam no nosso lar, ele notou uma pequena diferença no sistema digestivo só. Ou seja, tem os órgãos reprodutivos, tem sangue, tem coração, tem estrutura óssea, tem hormônio, tem tudo. Ah, mas um espírito superior pode mudar isso? Pode. A questão é que lá o corpo muda, né? Como os espíritos inferiores eles mudam a forma para coisas grotescas, não por querer, mas pelo que eles pensam e sentem, os espíritos superiores podem mudar a forma dele para coisas sublimes, né? Para coisas belas. Mas aí nós vamos voltar de novo. O que é belo?
né? Eu conheço o espírito, né? Até já mandou as mensagens para nós, a Lídia, né? A Lídia, ela é do nosso lar, aliás, né? Ela é lá do Ministério da União Divina, né? E a Lídia, a forma que ela se apresenta é a forma da menina de 8 anos. Né? Assim, é um espírito antiguíssimo. Conheceu os apóstolos de Jesus, tudo. Viveu lá naquela época lá deles lá, né? E hoje ela está no nosso lar. Se você vê ela no plano espiritual, é uma menina de 8 anos de idade. Aparentemente. Por quê? Porque é a forma que ela gosta. Ela gosta de ser criança. Mas o cognitivo dela é de criança, não, é de pedir luz. Né? Então você entra com a menininha lá que ninguém dá por ela e vai ensinar evangelho para os outros lá. Né? Vai ensinar negócio de água lá para os outros lá, que ela gosta de água. O negócio dela é água. O Ministério da União Divina, né, mexe com água. Então ela gosta de água. Tudo, sabe tudo de água. Né? Então assim, mas a forma que a agrada é a forma de uma criança. Então quando ela vai numa região, algum lugar assim, o que acontece? Normalmente todo mundo simpatiza com ela, porque ela tem uma forma que é agradável, infantil. Né? Mas ela tem essa forma que ela quer. Se ela quiser aparecer com uma velha de 80 anos, ela aparece. Se ela quiser aparecer com um rapaz, ela aparece. Tá? Mas a agrada, dentro daquilo que ela, né, da psicologia dela, tem uma forma infantil. Né? Mas é um espírito iluminado. Né? Então, assim, é igual a Jesus. Jesus tem a forma que ele quiser, não a forma que a gente criou para ele. Né? Então, às vezes a gente vai esperar encontrar lá com Maria, com José, com sei lá quem, a gente não ia achar nunca, porque talvez eles não usem essa forma, ou essa personalidade. É um trem bem interessante. Nós estamos falando de vida em outros mundos, né? Inclusive no mundo espiritual, né? Vida em outros mundos. Gente, o nosso tempo aqui tá 2 minutos estourar. Esse assunto aí nós viajamos na maionese demais, né? Não voamos tanto. Não, bom demais. Mas o nosso tempo tá acabando, né? A gente vai deixar salvo aqui no Instagram aqui, né, a nossa live de hoje. Lembrar que sexta-feira nós temos o nosso estudo, né, de Evangelho. Né? Nós vamos falar um pouco de Evangelho. Né? Quem sabe a gente entra no tema na parte religiosa da casa do meu pai há muitas moradas, né? Que é um tema que Jesus trouxe pra gente. Jesus já fala disso, né? Lá no Evangelho. Né? Mas é bem difícil imaginar Jesus falando isso para os discípulos dele, homens de 2000 anos atrás, né? Que achavam que o céu era uma abóboda, né? de vidro em cima da terra, né? Um trem que as estrelas eram grudadas no céu. Então Jesus fala de outros mundos para esse ser. Né? Mesma coisa da gente falar disso hoje, né? Nós ainda estamos muito distantes da realidade espiritual. Mas eu só queria deixar pra gente, né? Pra gente poder fechar, né? Voltar a essa questão do aprimoramento do nosso mundo. Vamos lembrar, né? Que uma coisa que os espíritos falam pra gente é que nós temos que buscar o bem, mas o bem real, né? Então vamos começar a ter piedade dos nossos irmãos, principalmente daqueles que são líderes, né? E vamos lembrar que o verdadeiro líder, né? Até porque nós estamos num momento aí de eleição, para te pensar nisso, né? O verdadeiro líder é aquele que inspira as pessoas a serem melhores. Né? Então, quando você pensar nas pessoas que estão à sua volta, né, para cargos de liderança, seja onde for, né? E quando você quiser liderar alguém, pense nisso. Um bom líder é aquele que inspira alguém a ser melhor. Jesus era um líder. Né? Ele não dominava, ele não agredia, antes ele unia. Né? Ele tinha suas posições, mas ele não agredia em nome das suas posições. Nem também ele condenava ou atacava quem quer que fosse. Né? Então vamos lembrar disso. Né? Vamos buscar as virtudes do homem de bem, está lá no Livro dos Espíritos. Né? Desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É bom, bondoso, gentil, pergunta a si mesmo se fez todo o bem que podia e se faltou em algum momento, né? Com a consciência, né? Busca ser melhor, compreensivo, amigo, generoso. Isso, né? São valores que nós devemos buscar para a gente, porque são esses valores que vão transformar o nosso mundo. Né? Briga, violência, disputa, ironia, agressividade, né? Ser dono da verdade, arrogância, são valores que estão ultrapassados nesse mundo que está nascendo. Vamos lembrar que nós temos que buscar o quê? Diminuir, para que o Cristo cresça dentro de nós, o amor, compreensão, fraternidade. Né? Nós vamos chegar num momento que os verdadeiros líderes vão ser aqueles que mais amam, aqueles que trabalham mais, aqueles que abrem mão mais de si mesmos, né? Aqueles que pensam mais no bem coletivo do que no próprio bem. Né? Então nós vamos chegar num mundo, né, que é um mundo regenerado, onde os nossos líderes vão ser as Madre Teresa de Calcutá, os Mahatma Gandhi, né?
os Chico Xavier, as Irmãs Dulce, vocês caem com governar o mundo no futuro. Que bom ser governado por seres assim, imagina, né? Então está chegando, né, esse momento aí, e nós temos que mudar a nossa própria sintonia, julgar menos, condenar menos, compreender mais, fazer prece por quem a gente não gosta, né? Principalmente aí os meios políticos aí, muitos companheiros aí reclamam, cadê ela? A gente podia estar fazendo uma prece aí pelos nossos líderes, para Deus abençoar, para eles errarem menos, já que vão errar tanto, né? Porque nós todos estamos conectados, nós todos somos responsáveis. Menos crítica e mais amor, né? Mas é isso, meus amigos, muito obrigado, Jesus nos abençoe. Em breve nós vamos estar estudando de novo, Valenita, se Deus quiser. Muita paz, muita luz, né? Tenham todos aí uma boa noite, que Jesus distribua entre nós vibrações de paz, de amor, de fraternidade. Fiquem em paz, meus amigos, e vamos viajar, né? Vamos pensar na vida espiritual, que é o nosso destino. Tá certo? Tchauzinho a todos, fiquem com Deus. Boa noite.